brasileira, longe vai de você vir, conquistar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, conquistar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Antes de mais nada, é importante destacar que a independência do Brasil não ocorreu do dia para a noite, em um único dia, o fatídico 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil foi um processo, e esse processo foi bem longo. A nossa primeira videoaula foi sobre o iluminismo, lembra? Se você não lembra, basta dar uma revisada. As ideias iluministas que nasceram na França do século XVIII, elas ganharam o mundo e chegaram no continente americano, não apenas nas 13 colônias inglesas da América. Nós vimos, durante o estudo da Revolução Americana, que as ideias iluministas inspiraram um movimento pela independência das 13 colônias. O nome dessa música, na belíssima voz de Elis Regina, é Exaltação a Tiradentes. E como vamos falar da Inconfidência Mineira, não temos como deixar de citar o ícone dessa insurreição. Acompanha comigo no slide. A Inconfidência Mineira ocorreu em Vila Rica, atual Ouro Preto. Essa revolta foi inspirada na Revolução Americana e teve como liderança a elite mineradora, a elite das Minas Gerais. A causa foi a derrama, isto é, a cobrança forçada dos impostos atrasados. E o desdobramento é que a coroa portuguesa perdoou os outros líderes e somente executou Tiradentes por ser o único pobre entre os inconfidentes e o único que se manteve fiel aos seus princípios. Mas vamos lá. Apesar das reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal, ministro de Portugal, a economia portuguesa continuou enfraquecida. E com o declínio da atividade mineradora, o imposto estipulado por Portugal, com um valor mínimo de 100 arrobas de ouro anuais, raramente era pago pelos mineradores. Com a proibição pelo Alvará de 1785 do funcionamento de manufaturas têxteis na colônia, muitos colonos foram obrigados a importar diversas mercadorias e isso acabou agravando a crise. A situação atingiu o auge em 1788, quando o novo governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, assumiu o cargo com ordens da coroa portuguesa para aumentar a arrecadação de impostos e reforçar o controle colonial na capitania de Minas Gerais. O governador deveria cobrar os quintos em atraso e aplicar a derrama. Observe no slide que a causa principal da Inconfidência Mineira foi justamente a aplicação da derrama. A notícia da aplicação da derrama alarmou os habitantes da capitania, criando condições para o início de uma conspiração, conhecida como Inconfidência Mineira. Em sua maioria, os conjurados integravam a elite colonial. Eram mineradores, fazendeiros, padres, funcionários públicos, profissionais liberais, militares de alta patente. Todos esses compunham o grupo de conjurados. Entre os inconfidentes, destacaram-se os advogados Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, que eram também poetas. O especialista em mineralogia José Álvares Maciel, os padres Luiz Vieira da Silva e José da Silva de Oliveira Rolim, além de contratadores como João Rodrigues de Macedo e Joaquim Silvério dos Reis. E também o alferes, que é um militar de baixa patente, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes.
Muitos dos conjurados tinham formação em prestigiadas universidades europeias, onde eram discutidas as ideias iluministas, e, em especial, as condições que levaram à independência dos Estados Unidos em 1776. Influenciados por esses ideais, os revoltosos pretendiam proclamar uma república na capitania de Minas Gerais no mesmo dia em que fosse executada a derrama. Como a cobrança dos impostos afetava grande parte da população, os conjurados acreditavam que obteriam apoio na insurreição. Os inconfidentes criaram inclusive símbolos nacionais, como a bandeira para a nova república, que teria capital em São João del Rei, e idealizaram a instalação de uma universidade em Vila Rica. Planos excelentes para a elite, porque para o povão não mudava em muita coisa. Até porque muitos dos inconfidentes eram donos de escravos, e eles não tocaram na principal questão social da época, a escravidão. Então eles não tiveram como bandeira a defesa da abolição da escravidão. A Inconfidência Mineira, ela não passou de uma conspiração, porque antes mesmo que a revolta chegasse a ocorrer, o contratador Joaquim Silvério dos Reis, que tinha uma dívida elevada com a coroa portuguesa, aceitou denunciar os companheiros em troca do perdão de sua dívida. Os conjurados foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, onde esperaram julgamento. Na primeira devassa contra os conspiradores, os réus foram culpados pelo crime de lesa majestade. 11 deles foram sentenciados à morte. Contudo, apenas Tiradentes, que assumiu sua participação nos planos, foi executado e esquartejado. Seus restos mortais foram expostos ao público para servir de exemplo. É o chamado castigo exemplar. E os demais conjurados? Os demais condenados tiveram suas sentenças alteradas para o degredo perpétuo nas colônias portuguesas na África, prisão temporária e confisco de bens. A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, como a gente pode ver no slide, ocorreu em Salvador, na Bahia. A inspiração, o movimento externo que serviu de inspiração para a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa. A liderança dessa insurreição, diferentemente da Inconfidência Mineira, coube a escravos, ex-escravos, mestiços, entre outros. A causa principal foi a pobreza e a desigualdade social. O desdobramento, diferentemente da Inconfidência Mineira, é que todos os líderes de origem muito humilde foram executados. A Conjuração Baiana também ficou conhecida como Conjuração dos Alfaiates, por causa do grande número de alfaiates entre os conjurados. Da Revolução Francesa, os conjurados inspiraram-se nos ideais de igualdade e liberdade. No início, os conjurados da Bahia contavam com intelectuais que, ao considerar ideias como a abolição da escravidão radicais, saíram do movimento. Entre esses intelectuais estava o jornalista Cipriano Barata. De qualquer forma, as ideias revolucionárias que circulavam nesses grupos repercutiram nas camadas mais pobres da população. Então, diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana contou com a participação de mulatos, escravos, negros libertos e descendentes de europeus de baixa renda, que tinham o objetivo de promover mudanças de caráter social. Como já foi dito, os intelectuais afastaram-se do movimento e a liderança coube aos soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, os alfaiates Manuel Faustino e João de Deus, e o ourives Luiz Pires. Em suma, os conjurados foram investigados pelas autoridades, descobertos, presos e, como eram de origem humilde, foram enforcados e, após a execução, os corpos foram esquartejados e expostos em diferentes locais da capitania.
Vimos que os membros da elite colonial consideravam como liberdade apenas o fim da opressão metropolitana. Mas Tiradentes chegou até nós como um herói. Os republicanos transformaram Tiradentes em herói, em símbolo da luta pela liberdade, em um mártir que teria se sacrificado pela pátria, sendo representado em esculturas e quadros com características semelhantes às de Jesus Cristo, para formar a ideia, uma memória nacional republicana, criar realmente a figura de um grande herói para a República, o que não existia até aquele momento. Aí no slide, o quadro de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado. Tiradentes esquartejado, originalmente chamado Tiradentes supliciado, é um óleo sobre tela do pintor brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Atualmente, o quadro se encontra no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Importante destacar que Tiradentes e os demais conjurados de Vila Rica não tinham esse caráter nacional que foi atribuída à Inconfidência Mineira pelos republicanos. O processo de independência do Brasil. Anteriormente foi dito que a independência do Brasil foi um processo, e esse processo teve início, para muitos historiadores, com um bloqueio continental. No contexto das investidas napoleônicas na Europa, o bloqueio continental foi o bloqueio que Napoleão Bonaparte decretou, impedindo que qualquer país do continente europeu fizesse comércio com a Inglaterra. O objetivo desse bloqueio era enfraquecer o comércio inglês, uma vez que Napoleão não conseguiu invadir as Ilhas Britânicas. Não conseguindo, portanto, derrotar a Inglaterra por meio da guerra, Napoleão tentou vencê-la, arruinando seu comércio. Entretanto, alguns países não obedeceram, ou seja, não aderiram ao bloqueio continental: a Rússia e Portugal. Para o contexto deste conteúdo que estamos estudando, é importante saber que os portugueses não aderiram ao bloqueio continental porque Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Portanto, não poderia romper com os ingleses. Assim sendo, o príncipe regente português Dom João não acatou o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, imperador da França. Bloqueio este que impediu os países europeus de comercializar com a Grã-Bretanha. Como retaliação, Napoleão determinou a invasão de Portugal. Para salvar a coroa portuguesa, Dom João decidiu pela transferência da corte portuguesa para sua mais rica colônia, o Brasil. A família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808. Período joanino foi o período no qual o Rio de Janeiro foi a sede do Império Português. A corte portuguesa veio para o Brasil sob a proteção dos ingleses, interessados em salvaguardar os seus negócios. Os historiadores chamam de inversão brasileira a substituição da engrenagem administrativa colonial por um aparelho de Estado. Então, toda organização de colônia foi substituída por uma organização estatal. Dom João adotou medidas políticas e econômicas que mudaram radicalmente o perfil da colônia. Uma semana após chegar à Bahia, o príncipe decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, abolindo o pacto colonial. A abertura dos portos brasileiros teve como consequência imediata o fim do pacto colonial. No Rio de Janeiro, Dom João revogou o alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas na colônia. Lembram aquele alvará que os mineradores ficaram revoltadíssimos? E em 1810, Dom João assinou 2 tratados
com a Inglaterra, o de aliança e amizade e o de comércio e navegação. Esses dois tratados, que ficaram conhecidos como Tratados de 1810, concediam aos comerciantes britânicos tarifas alfandegárias preferenciais. Assim, a taxa de importação seria de 15% sobre as mercadorias inglesas, de 16% sobre os produtos de Portugal e de 24% sobre os produtos das outras nações. Em outras palavras, a Inglaterra passou a ter mais vantagens comerciais no Brasil, colônia de Portugal, do que a própria metrópole portuguesa. Acompanha comigo no slide. Mudanças que marcaram a inversão brasileira. A abertura dos portos brasileiros, às nações amigas, no caso a Inglaterra, medida que decretou o fim do Pacto Colonial. A assinatura dos Tratados de 1810, como já foi dito, tratados esses que concederam à Inglaterra mais vantagens comerciais no Brasil do que a Portugal, que era a própria metrópole. Foi criada a Biblioteca Real, a atual Biblioteca Nacional. Foi criado o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Foi criado o Teatro Real, atual Teatro Municipal. Foi criado o Banco do Brasil, que existe até hoje, e a Casa da Moeda, entre outras coisas, entre outras mudanças que marcaram a famosa inversão brasileira. Enquanto isso, em Pernambuco, eclodia a insurreição pernambucana de 1817. Muitos membros da aristocracia agrária brasileira estavam revoltadíssimos com os privilégios que eram concedidos aos reinóis, ou seja, aos portugueses, desde 1808. Esse movimento de caráter separatista proclamou a República e organizou um governo provisório inspirado nos ideais iluministas. Foi uma tentativa de instaurar um governo republicano no Brasil. No entanto, os insurrectos de Pernambuco foram derrotados. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Mas como assim? Após o fim da Era Napoleônica e dos conflitos na Europa, a princípio não haveria mais motivos para a permanência da corte portuguesa no Brasil. Porém, a monarquia portuguesa estava enfraquecida e, para garantir a unidade de seu império, precisava criar condições para a manutenção de seu poder em território americano. Dessa forma, ao contrário do que desejavam os habitantes da metrópole, os esforços da coroa portuguesa pareciam voltados a equipar sua nova capital, o Rio de Janeiro, a fim de torná-la permanente. Para afirmar essa vontade de permanecer em território americano e responder negativamente à coligação de forças que praticamente exigia o retorno de Dom João a Portugal, em 16 de dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em março de 1816, Dona Maria I, rainha de Portugal, morreu. O príncipe regente Dom João tornou-se rei. Ao ser coroado, recebeu o título de Dom João VI, soberano do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820, eclodiu em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que, em resumo, fez em Portugal o que a Revolução Inglesa fez na Inglaterra e a Revolução Francesa fez na França. Pôs fim ao absolutismo. Então, a Revolução Liberal do Porto acabou com o absolutismo português, com uma diferença das outras duas nações europeias citadas. O rei de Portugal não estava lá. Então, as cortes portuguesas, isto é, o parlamento português, exigiu o retorno de Dom João a Portugal para que ele pudesse jurar aceitar a Constituição elaborada por eles.
Para muitos estudiosos, a Revolução Liberal do Porto apresentou aspectos contraditórios, porque esse movimento, ao mesmo tempo que deu início à passagem efetiva do absolutismo para a ordem liberal em Portugal, ele também acabou impulsionando a independência política do Brasil. Isso porque, ao tentar reduzir o Brasil à condição anterior de 1808, isto é, o Brasil deixaria de estar unido a Portugal e Algarves e os portos seriam novamente fechados, né? O Brasil seria conduzido à condição de colônia novamente, ou seja, eles queriam fazer a recolonização. As cortes favoreceram o processo que daria fim ao jugo português na América. O fato é que Dom João, diante das pressões das cortes, teve que voltar a Portugal em 1821, fato que encerrou o período joanino. Mas Dom João deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Em Portugal, as cortes começaram a pressionar Dom João. Queriam que ele abolisse a regência de Dom Pedro, queriam que Dom Pedro voltasse imediatamente a Portugal e também queriam que as províncias brasileiras obedecessem a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. Então, a autonomia brasileira conquistada durante o período joanino encontrava-se ameaçada. Muitos membros da aristocracia brasileira, que haviam conquistado muitos privilégios a partir de 1808, manifestaram-se favoráveis ao não cumprimento das ordens de Lisboa, das ordens das cortes. É importante ressaltar que dentro da elite colonial existiam divergências, que acabou gerando uma polarização entre dois grupos. Esses grupos ficaram conhecidos como Partido Português e Partido Brasileiro. Os integrantes do Partido Português eram principalmente os comerciantes portugueses, que eram favoráveis à recolonização do Brasil e defendiam o retorno de Dom Pedro a Portugal. Já os membros do chamado Partido Brasileiro, que era formado por burocratas, comerciantes, grandes proprietários de terras, entre outros, passaram a defender a independência do Brasil. Isto porque eles haviam se beneficiado com as mudanças na economia e na política desde a chegada da família real portuguesa em 1808. Em 9 de janeiro de 1822, ocorreu o chamado Dia do Fico, quando, após receber um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, pedindo que ele ficasse no Brasil, Dom Pedro consentiu. Aceitando um pacto de compromisso com os brasileiros, Dom Pedro decretou que nenhuma ordem que viesse das cortes poderia ser cumprida no Brasil sem sua autorização. Acompanhando no slide, as últimas 3 linhas do slide. Com apoio do Partido Brasileiro, Dom Pedro fez a independência política do Brasil, concluindo o processo que se iniciou em 1800.